esperança e uma inteligente confiança de fé. Satanás pensou que por meio de suas tentações poderia enganar o Redentor do mundo, levando a uma façanha heróica a fim de manifestar seu divino poder, causando sensação e surpreendendo a todos por meio de uma apresentação do maravilhoso poder de seu Pai para preservá-lo do dano. Ele sugeriu que Cristo deveria aparecer em seu verdadeiro caráter e, por meio de uma obra-prima de poder, estabelecer seu direito à fé e confiança do povo, se de fato ele era o Salvador do mundo. Se Cristo tivesse sido enganado pelas tentações de Satanás e exercido seu poder miraculoso para aliviá-lo das dificuldades, teria quebrado o acordo feito com seu Pai de ser um réu em favor da humanidade. Era uma difícil tarefa para o príncipe da vida executar o plano que havia iniciado para a salvação do ser humano, revestindo sua divindade com a humanidade. Ele tinha recebido honra nas cortes celestiais e estava familiarizado com o poder absoluto. Era tão difícil para ele conservar-se ao nível da humanidade como era para o ser humano levantar-se acima de seu nível de natureza depravada e ser participante da natureza divina. Cristo foi colocado em terrível teste que requeria a força de todas as suas faculdades, a fim de resistir à inclinação. Quando estivesse em perigo de usar seu poder para livrar-se do perigo e triunfar sobre o poder do príncipe das trevas, Satanás mostrou seu conhecimento dos pontos fracos do coração humano e concentrou todo o poder para tirar vantagem da fraqueza e humanidade que Cristo assumiu, a fim de vencer suas tentações para crédito do ser humano. Deus deu ao ser humano promessas preciosas, sob condição de fé e obediência. Essas, porém, não devem sustentá-lo em qualquer ação precipitada. Se as pessoas se colocarem desnecessariamente em um lugar de risco e forem aonde Deus não quer que elas vão, expondo-se desnecessariamente ao perigo, contrariando os avisos da razão, Deus não fará milagre algum para libertá-las. Não enviará seus anjos para livrar ninguém de ser queimado se este se escolher se colocar no fogo. Adão não foi enganado pela serpente como aconteceu com Eva. E seria indesculpável se transgredissem imprudentemente o claro mandamento de Deus. Adão tornou-se presunçoso porque sua esposa pecou. Não podia ver o que aconteceria a Eva. Estava triste, confuso e tentado. Ouviu de Eva o recital das palavras da serpente, e sua firmeza e integridade começaram a vacilar. Dúvidas surgiram em sua mente a respeito de Deus, indagando se ele realmente faria o que havia dito. Imprudentemente comeu o fruto tentador. Espiritismo. Os espiritualistas tornam muito atraente o caminho para o inferno. Os espíritos das trevas são, por esses ensinamentos, mentirosos, vestidos com o manto puro do céu, e têm o poder de enganar aqueles que não estão fortalecidos na verdade bíblica. Vã filosofia é empregada para representar o caminho do inferno como sendo seguro. Com a imaginação altamente formada e vozes musicalmente harmoniosas, apresentam o caminho largo como uma felicidade e glória. A ambição toma conta dessas pessoas iludidas
E assim como Satanás se apresentou a Eva, apresenta-lhes a liberdade e a felicidade como jamais conceberam que fosse possível. São aplaudidas as pessoas que viajam pelo caminho largo do inferno, e após a morte são exaltadas as mais altas posições no mundo eterno. Satanás, vestido em seu manto resplandecente, aparecendo como um exaltado anjo, tentou o Redentor do mundo, mas sem êxito. Quando, porém, aparece ao ser humano vestido como anjo de luz, tem mais êxito. Ocultando seus terríveis propósitos, torna-se bem-sucedido em iludir os desprevenidos que não estão firmemente ancorados na verdade eterna. Riqueza, poder, genialidade, eloquência, orgulho, razão corrompida e paixão são agentes de Satanás para fazer a sua obra, de tornar atraente a estrada larga, coberta de flores tentadoras. Mas toda palavra que eles falarem contra o Redentor do mundo recairá sobre eles, e um dia será queimada com seu coração culpado, como chumbo derretido. Serão dominados de terror e vergonha ao verem o exaltado Senhor vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então o arrogante desafiador, que se levantou contra o Filho de Deus, se verá na verdadeira escuridão de seu caráter. A vista da indizível glória do Filho de Deus será intensamente dolorosa para aqueles cujo caráter está manchado pelo pecado. A pura luz e glória que procedem de Cristo despertarão remorso, vergonha e terror. Enviarão lamentações de angústia às rochas e montanhas. Cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Espiritualistas afirmam ter luz e poder superiores. Abriram a porta e convidaram o príncipe das trevas a entrar, tornando-o seu hóspede de honra. Aliaram-se aos poderes das trevas que se estão desenvolvendo nesses últimos dias, em sinais e maravilhas, que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Os espíritas dizem que podem fazer maiores milagres do que Cristo fez. Foi essa a ostentação de Satanás diante de Cristo. Pelo fato de o Filho de Deus tomar sobre si a fraqueza humana e ser tentado em todos os pontos, como deve ser tentado o ser humano, Satanás exultou e escarneceu dele. Vangloriava-se de sua superioridade e o desafiava a um confronto aberto. Os espíritas estão aumentando em número. Aproximam-se das pessoas que têm a verdade, como Satanás veio a Cristo, tentando-as manifestar o seu poder e fazer milagres e a dar evidências de que são seres favorecidos por Deus e um povo que tem a verdade. Satanás disse a Cristo: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Herodes e Pilatos pediram a Cristo que operasse milagres quando esteve em julgamento perante eles. Sua curiosidade estava viva, mas Cristo não operou milagre algum para satisfazê-los. Os espíritas irão pressionar a questão a fim de entrar em controvérsia com os pastores que ensinam a verdade. Se rejeitarem, serão desafiados. Citam as Escrituras como fez Satanás em relação a Cristo. Julgai todas as coisas, dizem eles. Mas a ideia deles de julgar tem a finalidade de induzir as pessoas a ouvir seus argumentos enganosos e assistir às suas reuniões. No entanto, em suas reuniões, os anjos das trevas assumem a forma de amigos mortos e se comunicam com eles, como anjos de luz. Os seus amados aparecerão em mantos de luz.
tão familiares à vista como quando estiveram na terra. Irão ensiná-los e conversar com eles. E muitos serão enganados por essa fantástica manifestação do poder de Satanás. A única segurança para o povo de Deus é estar completamente familiarizado com a Bíblia e conhecer os ensinamentos de nossa fé relativos aos que dormem na morte. Satanás é um astucioso inimigo. Não é difícil para os anjos do mal representar tanto os santos como os pecadores que já morreram e tornar visíveis essas representações aos olhos humanos. Essas manifestações serão mais frequentes e coisas muito mais surpreendentes surgirão ao aproximar-se o fim dos tempos. Não precisamos ficar atônitos diante de qualquer forma de engano que fascina os descuidados e enganaria, se possível, todos os escolhidos. Os Espíritos citam: julgai todas as coisas. Mas Deus tem, para o benefício de seu povo, que vive no meio dos perigos dos últimos dias, examinado essa classe e dado o resultado do seu julgamento. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. João, na ilha de Patmos, viu as coisas que ocorreriam na terra nos últimos dias. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens. Porque são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Pedro aponta distintamente a classe que será manifestada nesses últimos dias, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, no entanto, como brutos irracionais, naturalmente feitos para ser levados à destruição, falando mal daquilo que não compreendem, na sua corrupção também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. Considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódias e deformidades eles se regalam nas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Deus, em sua palavra, colocou seu selo de condenação sobre as heresias do espiritualismo, como colocou a marca sobre Caim. Os piedosos não precisam ser enganados se são estudantes das Escrituras e obedientes ao seguir o caminho claramente indicado a eles na palavra de Deus. O espiritualismo presumido reivindica grande liberdade e, em linguagem macia e elegante, procura fascinar e enganar a humanidade desprevenida, a fim de que escolham a entrada larga do prazer e da condescendência pecaminosa, em vez do caminho estreito e reto. Os espiritualistas denominam os requisitos de Deus de lei de servidão e dizem que aqueles que lhes obedecem vivem uma vida de medo escravizador.
Com palavras suaves e discursos bonitos, ostentam sua liberdade e procuram cobrir suas heresias perigosas com as vestimentas da justiça. Fazem com que os mais revoltantes crimes sejam considerados como bênçãos para a humanidade. Abrem diante do pecador uma porta larga, a fim de incitar o coração carnal a violar a lei de Deus, especialmente o 7º mandamento. Aqueles que falam essas grandes palavras bombásticas de ostentação, que triunfam na liberdade de seus pecados, prometem àqueles a quem enganam o prazer da liberdade na direção da rebelião contra a vontade revelada de Deus. Essas pessoas enganadas se colocam sob a mais variada escravidão de Satanás. São controlados pelo seu poder. Contudo, prometem liberdade àqueles que ousam seguir a mesma conduta de pecado que eles mesmos escolheram. As Escrituras são de fato cumpridas nesse ponto, de um cego guiando o outro cego. Aquele que os vence os reduz à escravidão. Essas pessoas enganadas estão debaixo da mais vil escravidão, a vontade dos demônios. Aliaram-se aos poderes das trevas e não têm força para reagir. Essa é a sua arrogante liberdade. Por meio de Satanás, são vencidos e postos sob servidão. E aqueles a quem prometem grande liberdade são enganados e se tornam impotentes escravos do pecado e de Satanás. Não devemos assistir às suas reuniões, e muito menos nossos pastores devem entrar em controvérsia com eles. Pertencem àquela classe específica, a qual não devemos convidar para nossa casa, nem saudá-los. Temos de comparar seus ensinos com a vontade revelada de Deus. Mas não nos devemos empenhar em examinar o Espiritismo. Deus já descobriu isso por nós e nos diz definitivamente que é uma classe que se levantará nos últimos dias, negando a Cristo, que os comprou com o seu sangue. O caráter dos espíritas é descrito tão plenamente que não precisamos ser enganados por eles. Se obedecemos à prescrição divina, não deveremos ter afinidade pelos espíritas, apesar de suas palavras suaves e favoráveis. João, o discípulo amado, continua sua admoestação contra os sedutores. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Paulo, em sua segunda epístola aos Tessalonicenses, exorta a estarmos alertas e não nos afastarmos da fé. Ele está falando da vinda de Cristo como um evento que ocorrerá imediatamente após o trabalho de Satanás por intermédio do Espiritismo, nas seguintes palavras: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Na epístola de Paulo a Timóteo, ele prediz o que se manifestará nos últimos dias. E essa admoestação foi dada em benefício daqueles que viverão quando essas coisas estiverem acontecendo. Deus revelou ao seu servo os perigos da igreja nos últimos dias. E ele escreve: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores,
e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. O fiel Pedro fala dos perigos aos quais a igreja cristã seria exposta nos últimos dias e descreve com detalhes as heresias que se levantariam e os sedutores blasfemos que procurariam atrair as pessoas para eles. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Aqui, Deus providenciou para nós as provas dessa classe mencionada. Eles recusaram o conhecimento de Cristo como Filho de Deus e não têm mais reverência pelo Pai eterno do que por seu Filho Jesus Cristo. Não tem o Filho nem o Pai. E como seu grande líder, o líder dos rebeldes, estão em rebelião contra a lei de Deus e menosprezam o sangue de Cristo. Podemos regozijar-nos em todas as condições da vida e triunfar sob qualquer circunstância, porque o Filho de Deus desceu do céu e submeteu a arcar com as nossas enfermidades e a suportar o sacrifício e a morte a fim de dar-nos a vida imortal. Levará para sempre as marcas de sua humilhação terrestre em favor da humanidade. Enquanto a multidão de redimidos e de anjos imaculados vão honrá-lo e adorá-lo, ele levará as marcas de alguém que foi morto. Quanto mais plenamente reconhecermos o sacrifício infinito feito em nosso favor pelo Salvador, para a expiação do pecado, mais nos aproximamos da harmonia com o céu. 29 agora. É um trechinho. Desenvolvimento do caráter. Temos aqui um caráter a formar. Deus nos testará e nos provará, colocando-nos em posições nas quais possamos desenvolver a mais persistente força, pureza e nobreza do ser, com perfeita paciência de nossa parte e inteira confiança no Salvador crucificado. Encontraremos reveses, aflições e provas severas, mas isso são provações de Deus. Ele se assentará como refinador e purificador da prata, e purificará seu povo como ouro e prata, para que possa oferecer ao Senhor uma oferta de justiça. A cruz de Cristo está toda coberta de vergonha e estigma. Contudo, é a esperança de vida e exaltação do ser humano. Ninguém pode compreender o mistério da piedade enquanto se envergonha de suportar a cruz de Cristo. Ninguém estará habilitado a discernir e reconhecer as bênçãos que Cristo comprou para o ser humano, ao preço infinito de si mesmo, a menos que esteja disposto a sacrificar alegremente os tesouros terrestres a fim de tornar-se seu seguidor. Cada renúncia própria e sacrifício feito por Cristo enriquece o doador, e todo sofrimento e opróbrio suportado por seu querido nome aumentará o regozijo final e a recompensa imortal no reino da glória. Amém. Posso fazer um pequeno comentário? Foi lido? Sim, eu vou ver, se não quiser ler. Se me permitir, eu quero fazer um pequeno comentário do que foi lido. Na página 79. Se os irmãos quiserem acompanhar, um pequeno comentário aqui na página 79. Observa bem os irmãos, eu vou fazer uma pequena observação. Qual página teve? 79. Segundo parágrafo aqui. O fiel Pedro? Isso. Aí diz assim: o fiel Pedro fala dos perigos quais a igreja cristã seria exposta nos últimos dias.
e descreve com detalhe as heresias que levantaria e os sedutores blasfêmios que procuraria atrair as pessoas para si. Assim como entre o povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós o quê? Falsos mestres. Lá no tempo passado houve falsos e hoje tem falsos mestres. Quem são os mestres? Os pastores. Falsos pastores. Aí ela diz, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, negando o soberano Senhor que resgatou. Para um pouquinho aqui. O que é que ia colocar na igreja? Heresias. Qual é a ia colocar de que forma? Encoberta. Mas que? Como é que eles iam colocar as heresias destruidoras? Encobertamente. Os membros iam perceber. Hã? Posso falar? Posso falar? Qual foi a heresia destruidora que os mestres colocou na igreja encobertamente? Qual? Mas vamos usar a principal. Será que a doutrina trinitariana entrou encobertamente? Os mesmos perceberam que essa doutrina entrou na igreja? Essa doutrina, ela é da igreja ou ela vem da igreja católica? Pode parar por aí, viu? É? Não. Não acha que não? Não, porque aqui nós temos a mentira doutrina da igreja. Ah, O sim. irmão já está entrando em outra doutrina aí que está indo contra o que a igreja crê. Ah, sim. Então, eu já vou ler a outra parte de baixo aqui, então. Então, Porque veja. ali, o texto não fala nem disso aí, nem entrou nesse assunto. Veja, aqui Deus providenciou para nós a classe missionária. Recusarão o conhecimento de Cristo como Filho? Por que recusa o conhecimento de Cristo como Filho de Deus? Por quê? Por quê? Por que recusa o conhecimento de Cristo como Filho de Deus? Aí diz, não tem mais referência pelo Pai eterno do que pelo seu Filho Jesus Cristo. Tem os dois, como? Aí diz, ela diz, não tem o Pai nem o Filho. Por que não tem o Pai nem o Filho? Qual que é a nossa atenção? Por que não tem o Pai nem o Filho? Porque, veja, que não tem o Pai nem o Filho, ela está dizendo aqui, ó, no parágrafo aqui, ó. Vou repetir. Aqui Deus providenciou a classe mencionada. Eles recusaram o conhecimento de Cristo como Filho de Deus. Não tem mais reverência pelo Pai eterno do que pelo seu Filho Jesus Cristo. Aí se irmão for no inglês lá, não tem o Pai e nem o Filho. Vê os dois como sendo iguais. Interessante, irmão, que Como iguais. a serva do Senhor, quando ela menciona o Espiritismo, ela estava falando muito a respeito do Thomas Paine, né, que é o pai do Espiritismo moderno, onde ele mesmo, nos Estados Unidos, ele mesmo ficava questionando e zombando do Senhor Jesus Cristo. Ele usou até uma linha de raciocínio entre eles, que falava assim, até no grande conflito. Ele falava assim, se Jesus foi ao sexto céu, né, na linguagem deles lá, do Espírita, tá? Ele falava assim, se Jesus foi no sexto céu, então Thomas Paine, os espíritas falavam, então Thomas Paine foi ao sétimo. Eles exaltavam o Espiritismo. As irmãs Fox também exaltavam. Ou seja, Negava o Pai e o Filho. negava o Filho de Deus e negava o próprio Pai, o próprio Deus. Interessante que quando ela chama a expressão para isso, ela tenta abrir os olhos das pessoas para esse tipo de comportamento, né? Onde o nome de Deus é desprezado, o sacrifício de Jesus Cristo é desprezado, né, por essas pessoas, né? Então, e ela mesma fala logo no começo, quando fala aqui do Espiritismo, ela deixa bem claro aqui logo no começo, quer ver? Deixa eu achar aqui. Logo no começo ela fala assim, ó. Olha só, bem no primeiro parágrafo, olha o que ela fala, e é forte. Os espiritualistas tornam muito atraente o caminho para o inferno. Ela já fala logo direto por que ela está falando isso. Porque ela não estava falando de algo que falaram para ela, né? Porque quando ela surgiu como profetisa, como mensageira de Deus, foi logo nesse momento, onde tinha manifesto comunista do Karl Marx, o evolucionismo lá foi tudo naquele mesmo período, o evolucionismo lá com o nome daquele camarada lá, o Charles Darwin,
E depois, um pouquinho mais pra frente, depois que ela começou a sua vida como uma mensageira do Senhor, ela já tinha avisado. Quando a gente lê o livro Primeiros Escritos, ela fala assim, olha, as batidas misteriosas em tal lugar, aquelas mensagens misteriosas significa que é o espiritismo, e eles vão desonrar o nome de Deus, vão falar umas coisas terríveis contra Deus, contra o Filho de Deus, né? E eles vão querer fazer e vão engrandecer, e vão se engrandecer. Só que ela fala depois que no final eles mudariam um pouco a sua estratégia, porque as pessoas iriam se assustar. Fala que eles mudariam a estratégia, e ia começar a falar, usar a Bíblia, começar a falar de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é bom, que Jesus é maravilhoso. É o que acontece hoje. Dentro do contexto aqui do Espiritismo, já tá falando disso. O Espiritismo é o seguinte: o Espiritismo é reencarnação. Eu morro, então me evoluindo, eu volto até eu me tornar como filho de Deus. Eles dizem que Jesus é o ser mais evoluído de todos os seres. Então nós vamos evoluir tanto, então vamos chegar a ser Deus. Por isso que eles negam Jesus e o Pai. E eles vão dizer, como Satanás falava, seria acima do céu, seria semelhante ao Deus Altíssimo. Então, dentro do contexto do Espiritismo, por isso que eles negam o Filho e o Pai. E outra coisa interessante, Alexandre, se me permite, eles também eles defendem a imortalidade da alma. Eles defendem piamente, ou seja, que nem o Alexandre falou, a pessoa vai lá, vamos supor, ela morreu, mas ela não cumpriu algumas coisas que tinha que fazer, então ela vai lá e vai evoluindo cada vez que aparece, vai evoluindo, até se tornar um espírito perfeito, segundo a linha de raciocínio deles. Só que a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus fala de uma coisa só, você só tem uma vida. É uma única vida, é uma única oportunidade que você tem quando você vê esse mundo, e é assim que você tem que viver, você escolhe, né? Como que nem Moisés, Deus usou na boca de Moisés e falou o seguinte, olha, você tem dois caminhos, o da vida e o da morte, para escolher. Aí ele fala assim, ainda ele fala assim, olha, escolhe o da vida para que vivas. Então, a nossa vida nós temos que ter isso em mente. O que eu vou escolher? O que eu vou escolher para a minha vida? O caminho da vida ou o caminho da morte? O Espiritismo não precisa fazer isso. Você vai lá, aí tem várias leis, várias crenças, né, entre eles ali, várias ramificações deles que falam a respeito de pessoas, também tem até conversa de pessoas que vêm com animais, tem vários tipos de coisa que eles falam, né? Ou seja, tudo para, de um modo assim, encoberto, escarnecendo da palavra de Deus. Pelo menos é esse aqui o contexto que ela está apresentando do Espiritismo. Outra pergunta foi, irmão, se eu disser que Jesus Cristo era 100% homem e 100% Deus, é espiritismo não? Não. Não, porque está na Bíblia, irmão. Tem algum texto, irmãos? Eu tenho aqui. 74, página 74. Começa como? Adão não foi enganado. Eu acho que você voltou. Ué? Você voltou. Mas nós lemos 3, não foi? Não, é o 27. Mas o 27 para cá. É o último parágrafo. Acharam? Adão não foi enganado pela serpente como aconteceu com Eva. E seria indesculpável se transgredisse imprudentemente o claro mandamento de Deus. Adão tornou-se presunçoso porque sua esposa pecou. Não podia ver o que aconteceria a Eva. Estava triste, confuso e tentado. Ouviu de Eva o recital das palavras da serpente e sua firmeza e integridade começaram a vacilar. Dúvidas surgiram em sua mente a respeito de Deus, indagando se ele realmente faria o que havia dito imprudentemente. Impudentemente comeu o fruto tentador. Ele não confiou em Deus, né, que Deus pudesse fazer alguma coisa por ela. E aí ele se enfiou na desobediência junto com ela. E aqui fala que ele não foi enganado pela serpente como foi com ela. Ele sabia que não era uma coisa boa ali. Veja a pergunta também foi. Eu perguntei se Jesus era 100% homem e 100% Deus, né? Era. Né? Pergunta. Aqui na Terra ele era 100% homem e 100% Deus. Ô, irmão, qual é o nome do irmão? Antônio. Estou fazendo a pergunta. Não, irmão Antônio, a Patrícia leu um texto, o irmão está entrando em outro assunto. Tá. Não sei se estava dentro do texto. Porque ela leu um texto, aqui o irmão, não sei se sabe, o irmão está vendo pela primeira vez, que a gente faz? A gente lê o capítulo de Peripsia e comenta o texto. Por isso que a gente fala, tem algum texto
dentro do livro. Porque senão a gente entra em outro assunto, aí vai em outro, e não acaba nunca. Não termina o livro e aí fica difícil. Desde o 79, por isso que eu coloquei. Eu quero tirar uma dúvida, voltando um pouquinho ao capítulo do Espiritismo, mas assim, eu não tenho nenhum texto em si, mas eu só quero que vocês, se eu estiver errada, vocês me corrijam. Aqui está falando que o Espiritismo, ele entra assim como ele é apresentado como uma coisa muito bonita, de uma forma suave, muito boa, né? E um tempo atrás nós fizemos um estudo referente isso, assim, como o Espiritismo ele é mascarado, assim. Então, assim, entra na parte de yoga, de meditação, de acupuntura, todas essas coisas é ligada ao Espiritismo e é apresentada para nós como uma coisa muito boa, tanto que muitos cristãos praticam essas coisas, yoga, acupuntura, talvez porque não tem conhecimento, né? Ou também porque é apresentado dessa maneira bonita, tipo uma meditação. Nossa, você medita, você relaxa, você... Ai, a sua paz interior e não sei o quê. Então, assim, é apresentado de uma maneira muito bacana. Essa semana eu comentei com o Rosival e fiquei impressionada. Foi ontem. Uma colega minha de trabalho, ela era bem fortinha e ela emagreceu muito. E eu conversando com ela ontem até, ela falou pra mim que ela tá fazendo sessões de hipnose para emagrecimento. Eu fiquei espantadíssima, porque assim, a mudança dela é visível. Então assim, eu sei que a hipnose é ligada ao espiritismo, a coisas ruins. E eu fiquei impressionada com a mudança dela, porque é uma coisa real, assim, eu nunca tive contato assim, tão assim, né, de uma mudança tão assim. E eu fico imaginando as pessoas que não têm esse conhecimento de que tipo, hipnose é uma coisa ruim. O quanto isso leva pessoas, né? Porque, pergunta pra ela o que ela fez. Ela fala, tô fazendo hipnose. E, tipo, e é levado como uma coisa boa, sabe? Então, assim, eu não sei se eu tô fugindo um pouco do assunto, mas, tipo, né? Queria falar um pouco sobre como o espiritismo é mostrado pra nós como uma coisa boa, uma coisa legal. Que faz bem pra saúde física. Vamos fazer a cultura, porque melhora. As pessoas costumam fazer porque sentem muita dor no corpo, é como você falou. Sim, é uma coisa boa, né? Igual a yoga, meditação. Aqui no começo já começa a responder, fala que o espiritualista torna muito atraente o caminho para o inferno. Espíritos de trevas são por esses ensinamentos mentirosos vestidos como manto puro do céu e têm o poder de enganar aqueles que não estão fortalecidos nas verdades bíblicas. Então muitas vezes as pessoas elas vão atrás de alguma coisa e elas vão ser enganadas. Satanás ele faz um bem, né? De uma maneira até saudável que se tornou visível. Para quê? Para atrair outras pessoas para esse caminho. Mas o que fala aqui, ele está tornando o caminho atraente, mas esse caminho ele conduz para onde? O inferno. Porque a intenção de Satanás é fazer um bem para conseguir ficar bem visível. Olha, nossa, como isso aí é uma coisa que é de Deus. Por quê? Porque ficou atraente, se tornou visível, então as pessoas vão se sentir atraídas para ir. Mas aqui está falando aqui, ó, que é um caminho que está levando para onde? Está levando para o inferno. Porque as pessoas não têm as verdades bíblicas. E se tratando do espiritismo, aqui Deus foi bem específico aqui, ó. Deus falou duramente aqui. Nós não precisamos nem estudar, nem se aproximar deles. Por quê? Porque Deus já fez isso por nós. Entendeu? Porque se você fosse aproximar, você vai ser iludida. Porque vai te mostrar um caminho excelente, vai te mostrar uma coisa boa. Vai começar até a ter resultado na sua vida. Vai até melhorar. Você vai até se sentir satisfeito. Mas o fim de tudo isso aí, Satanás quer te enganar. Ele vai te levar à perdição. Entendeu? Então é isso que Deus está mostrando aqui, através que a irmã lá escreveu. Né? Que é pra gente aqui nem discutir com eles, nem ir nas reuniões deles, entendeu? Nem saudar. E Deus falou assim, Deus já estudou esse assunto por nós. Pra quê?
para a gente nem se envolver, porque se for, são espíritos enganadores. A nossa mente, ela é, de algum momento, ao conversar com eles, vai ser iludida. Satanás tem muito conhecimento da raça humana. E ele vai usar esse conhecimento nos instrumentos que ele tem para tentar nos iludir e mostrar as vantagens. É isso que você falou. Você vê que o espiritismo, ele é a obra-prima de Satanás. É a sua maior artimanha, né? Por quê? Porque ali está misturada a verdade com a mentira. O carro-chefe, né? É o carro-chefe. Ali é a verdade com a mentira. E a verdade com a mentira, ele faz isso tão bem que as pessoas creem naquilo como verdade. Lá eles usam a Bíblia, né? Como recentemente a tia da minha esposa, ela já é de idade, né? Já está com 90, quase 90 anos, né? Ela é uma da igreja lá pentecostal, mas ela foi iludida pelos espíritos lá, levaram ela lá, porque ela tem problema de catarata, levaram ela lá para o centro espírita, fizeram um monte de coisa com ela lá, usaram até a Bíblia, pediram dinheiro para ela, venderam um negócio para ela lá de tratamento para ela ficar curada. Na hora parece que até enxergou, né? O inimigo fez ela enxergar, melhorou a visão dela, mas depois voltou de novo. E aí depois ela ficou chorando, arrependida, né? A gente ligou para ela. Irmão, por favor, comente para mim poder entender, às vezes eu estou entendendo mal, o parágrafo 2º e o 3º da página 79. Eu não vou falar, eu não vou comentar, por favor. Papel tipo. Papel. Como que ele leu aquela hora depois? É o Pedro, não Os é? enganos, é. 79. 19. Ele leu aquele lá e o outro de baixo. Eu no aplicativo aqui não tem você. É os últimos parágrafos Começa como fiel Pedro. do capítulo 28. Os últimos parágrafos. É isso? Bruno Marca, É os últimos parágrafos do capítulo. Do capítulo qual? Uma Do folha 28. no final. Do aqui, Espiritismo. Capítulo do Espiritismo. aqui ela está falando do Espiritismo. Eu quero que eles vão comentar o segundo parágrafo. Aqui ela está dizendo Espiritismo. Aqui ela está falando que a heresia do Espiritismo queria se adentrar no meio do povo, na igreja. na igreja, o Espiritismo. Mas qual foi o espiritismo que entrou na igreja? O que ela falou aqui. Eu vou ler aqui. Ó, o fiel Pedro fala dos perigos aos quais a igreja cristã seria exposta nos últimos dias. Ele descreve premonizaramente as heresias que se levantariam aos sedutores blasfemos que procurariam atrair as almas para ele. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre nós falsos mestres, a qual introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegar o soberano Senhor, que o resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles serão infamados o caminho da verdade. Leu o outro de baixo também. Aqui Deus providenciou para nós as provas dessa classe mencionada. Eles recusam o conhecimento de Cristo como Filho de Deus e não têm mais reverência pelo Pai eterno do que pelo seu Filho Jesus Cristo. Não tem o Filho nem o Pai, e como seu grande líder, chefe dos rebeldes, estão em rebelião contra a lei de Deus e menosprezam o sangue de Cristo. Só até aí. Mas eu pergunto agora. Por que eles não têm o filho nem o pai e estão em rebelião contra a lei de Deus? Por quê? Eles não é imortalidade da alma. Estão contra Deus, irmão. Mas também que eles não têm o pai nem O Espiritismo não tem. Pois é. O Espiritismo não tem mesmo, irmão. Eu não acho Você não tem como se dar eu o pai creio, de alma. mas se eu creio que Jesus Cristo é o próprio Deus e não é o Filho de Deus, não fica sem pai e sem filho se eu creio que ele é o próprio Eu Deus? não estou entendendo onde o irmão quer chegar. Estou Irmão. fazendo a pergunta. Não, deixa eu ver se o irmão disse se eu estou errado ou não. Não. O irmão é antitrinitariano? Eu estou fazendo a pergunta. Não, eu estou perguntando para o irmão também. Eu estou fazendo a pergunta. Porque o irmão está jogando uma descrença que Jesus não é Deus. Aí o irmão está falando. Ele é Deus. Eu creio que Jesus é Deus. Deus é eterno como Pai? Não, não é. Olha, já percebe que o irmão é antitrinitariano, Ele é né? filho de Deus. Então, se o irmão crê numa mensagem, o irmão tem que dizer claramente: Eu eu sou antitrinitariano. Eu creio que Cristo é o Filho de Deus. E o Espírito Santo é uma pessoa, terceira pessoa ou não? Eu creio que Ele é o próprio Deus.
Não é uma terceira A pessoa. forma que ele eu creio que o Espírito Santo é uma forma que Deus Porque a manifesta a nós. gente está percebendo, irmão, que o irmão veio aqui, chegou falando, o irmão está querendo trazer que a terceira pessoa não existe Trindade. Está bem claro aí, irmão. Não. Ó, a gente não conhece o irmão chegou, o dono da casa são eles. Se quando o estudo terminar, termina 9 horas, e eles quiserem, irmão, pode dar uma palestra para nós sobre Trindade. E eu não posso dizer para os irmãos não, porque eles são dono da casa. Obrigado. Tudo bem? Porque senão o estudo fica bagunçado. Tem irmãos aqui, todos os irmãos aqui que estão aqui, são de 27º dia e creem nas 28 doutrinas. Até hoje eu sei que crê. Se mais pra frente não crê, não tem problema não, cada um é livre. Porque não é justo. Tem pessoas novas na fé, chegam, o grupo nosso sempre foi da igreja, chega alguém, parte do seu irmão, mas quem? Vocês convidaram então. Eu peço desculpa, eu achei que vocês eram um grupo fora da igreja. De jeito nenhum. Não. Nunca fomos Desculpa, eu não pensei que vocês fossem todos com os mesmos princípios que é da igreja. Todos. E por que eu excluí alguns aqui? Então? Se são aí outra coisa. Justamente porque a gente estuda aqui os princípios, eu pensei que vocês não criam conforme a igreja. Desculpa, viu? Eu pensei que vocês não criam conforme a igreja ensina, e por vocês não crerem na forma que a igreja ensina, vocês foram excluídos. Passaram mal para os irmãos. Passaram mal informação. Foi assim que eu pensei. Não, pode ficar tranquilo. Passaram a informação Desculpa, errada pro irmão. e peço perdão. Não foi nada. Porque excluir um membro, se ele está dentro dos princípios, né? Não tinha como, né? Foi desculpa, eu pensei assim. Pode ficar tranquilo. Mas aqui algumas pessoas foram excluídas porque se reúnem para estudar o Espírito Profecia. Somente isso. Tá? É ridículo mesmo, né, irmão? Nossa, que coisa horrível, mas foi isso mesmo que aconteceu. Infelizmente é uma triste realidade. Tá? Mas pelo menos o irmão agora já compreende, né? E o irmão está convidado a comentar conosco aqui os relatos ainda, tá bom, irmão? Não se preocupa que nós não temos problema nenhum com os irmãos, não. O irmão pode compartilhar aqui o conhecimento do assunto. Desculpe, perdão, eu não entendi da minha parte, né? Não, fica tranquilo. Eu sei que tinha como, né? Se eles foram excluídos, meu Deus, por quê? Então eles não aceitam mais os princípios de lá, por isso excluíram, por ser assim. Não foi esse caso, O fato de ser excluído, o fato de ser banido ou ser julgado por um por outro, não diz que nós não cremos nas doutrinas. Isso é um fator separado das coisas. Então a gente se reúne aqui para quê? Para estudar o livro, para dele tirar experiências, para estarmos aprendendo. Mas a gente nunca renegou a igreja. E não vamos renegar porque a própria Celular diz que é a única igreja e fora dela não tem outra. O próprio Espírito de Profecia diz, fora dela não tem outra. E aqui nós acreditamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e que Cristo, ele é tão eterno quanto o Pai. Então essa é a nossa crença. O irmão começou a insistir nessa questão, já demonstrou que o irmão é trinitariano, né? A gente compreende a fé que o irmão tem, entendeu? Mas a gente tem um estudo que a gente compreende que não é bem assim. Baseado tanto na Bíblia, como estudo de profecia, a gente vê diferente do que o irmão acredita. Nós somos irmãos. Entendeu? Mas nesse ponto do irmão querer introduzir esse assunto, a gente não vai debater esse assunto, porque esse é um assunto bem longo, que dá discussão a respeito de um assunto, e aí vai ter que se pegar texto bíblico, vai ter que pegar Espírito de Profecia, e não é o caminho que a gente está querendo ir. Quem quiser estudar esse assunto, tem a liberdade de estudar. Mas nós é aquilo que o Alexandre falou, nós acreditamos nas 28 doutrinas, pelo fato da gente ter sido excluído, não foi por causa que a gente não crê em nenhuma das 28 doutrinas, nós cremos nas 28 doutrinas. A questão da exclusão é uma questão à parte da igreja que não compreendeu, pelo simples fato da gente se reunir para estudar. Mas deixamos bem claro que nós cremos nas 28 doutrinas, cremos que a igreja do 27º dia é a igreja verdadeira e que não vai existir outra. Quero fazer uma leitura aqui do texto,
que diz respeito um pouco a esse texto, de certa forma. Fala que nos últimos dias se apresentar a heresia que se levantaria. Eu acredito, se eu estiver errado também, que a gente converse aqui. Na última folha aí, desenvolvimento do caráter. Uma das heresias que a gente vê claramente, infelizmente, no nosso meio, é a questão que não diz respeito em si ao espiritismo, mas diz respeito ao desenvolvimento do caráter, que é a questão da não ter vitória sobre o pecado, né? Também, aqui nesse contexto que ela usou essa questão da 2 Pedro aqui, ela está falando do espiritismo, mas esse texto de 2 Pedro também pode ser usado em outro tipo de heresia que não seja o espiritismo. Um deles é a vitória sobre o pecado, né? E aí começa o capítulo 29 dizendo assim: temos aqui um caráter a formar. Deus nos testará e nos provará, colocando-nos em posições nas quais possamos desenvolver a mais persistente força, pureza e nobreza do ser, com perfeita paciência de nossa parte e inteira confiança no Salvador crucificado. Encontraremos reveses, aflições e provas severas, mas isso são provações de Deus, e ele se assentará como refinador e purificador da prata e purificará seu povo como ouro e prata, para que possa oferecer ao Senhor uma oferta de justiça. Se eu sou, uma das coisas que a gente pode discutir aqui, né, sobre esse texto, né? Se eu sou purificado e eu sou como uma obra de justiça, como eu posso ser uma obra de justiça sendo injusto, né, um ímpio, né? Não me faz sentido. E aqui esse texto pode ser aplicado também a esse sentido da vitória sobre o pecado. Ele continua: a cruz de Cristo está toda coberta de vergonha e estigma. Contudo, é a esperança de vida e exaltação do ser humano. Ninguém pode compreender o mistério da piedade enquanto se envergonha de suportar a cruz de Cristo. Ninguém estará habilitado a discernir e reconhecer as bênçãos que Cristo comprou para o ser humano, ao preço infinito de si mesmo, a menos que esteja disposto a sacrificar alegremente os tesouros terrestres, a fim de tornar-se seu seguidor. Cada renúncia própria e sacrifício feito por Cristo enriquece o doador, e todo o sofrimento e opróbrio suportado por seu querido nome aumentará o regozijo final e a recompensa imortal no reino da glória. Então, fala bastante sobre a questão da vitória sobre o pecado. Então vai no finalzinho aí, né? Cada renúncia própria. Interessante, nós que você vê aqui, esse texto fala que nós temos um caráter a formar. A nossa obra, a nossa principal obra é formar um caráter simétrico, pelo poder de Deus, formar um caráter simétrico para o nosso Senhor Jesus Cristo. O livro Parábola de Jesus, ele fala assim, que Cristo aguarda com premente desejo, né, a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando isso ocorrer, ele virá para reclamá-los como os seus. Então, nossa principal obra, irmãos, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador e mantenedor de nossas vidas, é formar um caráter. O que eu fazia de mal, não faço mais. Né? Então, eu faço agora para coisas boas, tento copiar o modelo, né? Para honrar o nome de Cristo. E que minha vida seja um instrumento dele, onde quer que eu pise, né? Onde quer que a planta dos meus pés toque. Então, é interessante que para que isso ocorra, Deus não deixa eu sozinho. Né? Ele permite que venham algumas coisas na minha vida para me provar. Né? Assim como prova o ouro, né? O ouro é provado no fogo para que ele fique puro, né? Saia todas as impurezas. Assim também com nossa vida, com o nosso caráter. Né? Então, irmãos, todas as provas que vêm em nossa vida vai depender do modo que eu vou agir, né? Do modo que eu vou reagir diante dessas provas.
Isso são instrumentos de Deus para a transformação da minha vida. Aí eu escolho que for ser transformado a imagem e semelhança de Jesus ou a imagem e semelhança do diabo. Porque tem muitos, a gente sabe disso, nós já estudamos aqui várias vezes sobre isso daí, e até as lições da Escola Sabatina vai falar sobre essas coisas também. Que muitos, infelizmente, estão se preparando para receber a marca da besta. Estão na igreja, estão dizendo que são de Jesus, que já fez a escolha dele, que são de Cristo, mas estão vivendo como filho do diabo, infelizmente. É triste, mas infelizmente tem muitos fazendo isso. Nem à toa que muitos, que Jesus mesmo falou que naquele dia, muitos vão falar: ah, Senhor, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo outro, mas eu ajudei. Aí Jesus falou assim: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, não vos conheço. Mas espera aí, mas não era um servo de Deus? Aparentemente sim, mas o caráter não foi mudado. Não foi mudado a semelhança de Cristo, foi mudado a semelhança do inimigo, mesmo fazendo algumas coisas. Mesmo fazendo algumas obras que aparentemente eram obras boas. Então, nós temos que tomar cuidado, nós temos que crer. O crer aqui apresentado, o crer em Jesus apresentado aqui, não é um crer somente da boca para fora. É um crer que leva à ação. E outra, o fato da ação aqui, irmãos, às vezes a pessoa pensa, falando das suas próprias obras, das suas próprias forças. Não. Por nós mesmos, nós não temos força o suficiente para poder fazer nada. Mas a única coisa que nós temos, que é o que Deus quer de nós, é a vontade, a força de vontade. Eu quero, Senhor, me ajuda, sabe? Eu quero ser liberto das correntes. E Ele vai te resgata, mas você tem que querer. Né? O problema é que muitas pessoas não querem ser libertas das correntes e fica se lamentando das coisas. Que nem a gente leu nos capítulos anteriores aqui. Então, o desenvolvimento do caráter é essencial. Enquanto temos vida, nós temos que trabalhar nisso. Nós não sabemos quando será o nosso último dia. Posso ler? Pode ir lá, Marcelo. Vou ler um texto aqui, o último texto aí que nós lemos aqui. O último capítulo. A cruz de Cristo está toda coberta de vergonha e estigma, contudo a esperança de vida e exaltação do homem. Ninguém pode compreender o mistério da piedade enquanto não se envergonhar de suportar a cruz de Cristo. Enquanto se envergonha de suportar a cruz de Cristo. Desculpa. Ninguém estará habilitado a discernir e apreciar as bênçãos que Cristo comprou para o homem, ao preço infinito de si mesmo, a menos que esteja disposto a sacrificar alegremente os tesouros terrestres, a fim de tornar seu seguidor. Cada renúncia própria e sacrifício feito por Cristo enriquece o doador, e todo sofrimento e opróbrio suportado por seu querido nome aumentará o regozijo final e a recompensa imortal do reino da glória. Eu gostei desse texto aqui pelo seguinte: o mistério da piedade só é compreendido, só é definido quando nós entendemos o perfeito sacrifício de Cristo por nós. E quando nós entendemos sobre o sacrifício de Cristo por nós, e nós passamos a ser doador da nossa vida a Cristo, tudo é suportável. Tudo é suportável nessa face da terra, quando nós compreendemos esse mistério. E Ele se doou por nós, e agora também nós temos que se doar para Ele. E a recompensa nossa, o que é? É a glória. Espera. Hoje eu estava pregando na cadeia o seguinte: muitos de nós estão preocupados com a volta de Cristo, não é? E não é tema de preocupação. A nossa preocupação é ter o caráter perfeito na volta de Cristo. Porque o caráter perfeito não traz medo da volta de Cristo. Traz alegria. Traz gozo. Mas se a volta de Cristo para nós é um espanto, devemos nos preocupar. Porque o nosso caráter ainda precisa ser moldado e muito. Eu ainda temo a volta de Cristo. Eu temo muito pela volta de Cristo. Porque o meu caráter ainda precisa ser muito purificado. Precisa ser muito refinado. Eu temo muito por isso. Porque eu sei, se eu não tiver um caráter
A volta de Cristo vai ser horror, vai ser espanto para mim. Então a minha preocupação, a minha oração é: Senhor, muda meu caráter. Muda o meu caráter. Para que a volta de Cristo seja gozo e alegria, e não espanto. Então, quando nós estivermos preparados para isso, quando nós submetemos a isso, nós vamos ver aí, nós vamos entender Gálatas 2:20. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. E a vida que vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Amém. Que Ele se entregou por mim, mesmo eu sendo o quê? Ainda um pecador. Quando eu ainda era um pecador. Agora eu fui justificado por Cristo. Então agora eu tenho que andar em quê? Em novidade de vida, crescimento. Eu aprendi um negócio muito importante hoje aqui. Eu louvo a Deus que eu aprendi um negócio muito importante sobre alimentação. Eu não tinha noção como fazia o sistema. Eu não tinha noção. Eu louvo a Deus porque aprendi. Agora eu vou me policiar. Então por isso que tudo contribui para o bem. Então temos só que entender que quanto mais eu deixar de existir, quanto mais eu entregar minha vida ao Mestre, Ele nos guiará em toda a verdade. Porque Ele quer isso. Amém? Esse é o comentário sobre isso. Quando o irmão venceu o caráter, o irmão acredita que venceu também o pecado? Não entendi. Quando o irmão disse que quer alcançar o quê? Venceu o caráter, não foi? Não, vencer não. Adquirir o caráter. O caráter. Quando o irmão adquiriu, o irmão acha que o irmão vai viver mais em pecado? Não. E é isso que Cristo quer para você. A vitória é completa. Amém? Quero ler um texto aqui. Página 78, o último lá embaixo. Qual capítulo? 28? Deus livre aqui no mar. 28? Mas qual foi o nome? O capítulo 28 é o último. É o último, a gente vê lá. É o 28, página 78. Tem que falar o nome do... É o... Qual que é? Paulo, em sua segunda epístola aos Tessalonicenses. É o último embaixo. Tem que falar o... Voltando de trás para frente. É espiritismo? Voltando de trás para frente é o quinto parágrafo. Começa com Paulo. Paulo em sua segunda epístola aos Tessalonicenses. Acharam aí? Paulo, em sua segunda epístola aos Tessalonicenses, exorta a estarmos alerta e não nos afastamos da fé. Ele está falando da vinda de Cristo como um evento que ocorrerá imediatamente após o trabalho de Satanás por intermédio do Espiritismo, nas seguintes palavras: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinal e prodígio de mentira, e com todo engano de injustiça, aos que perecem, porque não, agora eu a questão, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, não tem um em cima do muro. Né? Se a gente não cremos na verdade, né, no que Deus revelou para nós, né, deixou escrito na palavra de Deus, não pode ficar em cima do muro. Né? Essas pessoas, Deus vai enviar a operação do erro, né? Porque não creram na verdade. Então, esse é o perigo de rejeitar as luzes que Deus deixou para nós. Porque se a gente rejeita a luz que Deus deixou para nós, Deus ele vai enviar a operação do erro. Ele permite que uma corrente de erros permite não, ele fala que ele vai enviar. Né? Ele permite, né? Porque Deus não envia para ninguém. É uma figura de linguagem, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim. Que o autor está dizendo.
Está em Tessalonicenses 2, de 9 a 12. Eu vou ler lá para ver o que está falando assim. Falou a mesma coisa? Então, mas resumindo, o X da questão que eu queria enfatizar aqui era nós não rejeitar a luz. Né? A luz dada tem que ser luz cumprida, né? Não pode ser questionada. E nós não vamos receber mais luz enquanto rejeitarmos a que nós estamos tendo. Parte 103, em cima do que eu acho que alguém leu aqui, não tem nada. Em cima. Imprudência presunçosa e fé inteligente, é o capítulo. Ah, tá. Deus deu. Achou aí? Já. Não, eu não achei. Página, capítulo 27, página 73. Sim, são pra cima. O 27 é o último parágrafo. É o último parágrafo da página 27. Final Do da capítulo página 27. 27. O último parágrafo. Embaixo. Deus, né? Vai. Deus deu aos homens promessas preciosas sobre condições de fé e obediência. Promessas de condição. Estas, porém, não devem sustentar com nenhuma ação precipitada. Se um homem desnecessariamente coloca-se no lugar de perigo e for onde Deus não quer que ele vá, responda confiadamente ao perigo, contrariando os avisos da razão, Deus não fará nenhum milagre para libertá-lo, não enviará seus anjos para livrar a ninguém de ser queimado, se escolhe colocar sempre como propor. É bem claro que Deus tem coisas para a gente não pode ir em lugares, né? Se a gente for em lugares que Deus colocou para não ir, se a gente for, aqui fala bem claro que Deus não vai livrar nós de ser queimados no fogo. Por exemplo, o Espiritismo, curiosidade, que alguns irmãos sempre chegou curioso. Na época da irmã White, tinha um pastor bem promissor, Moses Hu, fala que tinha para a igreja, se não me engano, o volume 1, no capítulo 6. Fala que ele era muito promissor, ele conhecia bem da palavra de Deus, ele falou assim: deixa que eu combato com você. E a irmã White não entra em debate. Ele não, eu não sou. Tô bem, eu conheço tudo. Ele é dono do pai de casa. Ele se, olha, era um pastor renomado na igreja. Ele se transformou em um espírita. O maior espírita da época da irmã. E que coisa querida, né? O espiritismo não é brincadeira. Não é brincadeira. É terrível. Eu, como já li muito romance no passado, da Bíblia das paredes, coisa assim que vai pelas emoções lá embaixo, coisa linda, você perde a gente querido, você começa, aparece esse ente querido, fala coisas que só você sabia, os segredos com você e ela, não, a pessoa cai mesmo. Minha mãe fala que é um dos grandes ramos dos últimos dias, é o espiritismo, irmão, da alma, vai pegar um monte, vai aparecer Moisés, vai aparecer Elias, vai aparecer um monte de gente aí dizendo, ó, Deus falou pra mim vir falar com você e aquilo que você crê tá fora, vai fora. Tipo, a lei foi abolida, irmão, vai ser nós adventistas mesmo. Vai pegar aí de jeito nenhum. Vai pegar um monte. Porque ele mexe com as emoções. Ele vai mexer com as emoções. Se a gente fica andando nas emoções, não guia seguro, como a gente fala, nós vamos cair, com certeza. E vai ser Satanás vai se personificar.
realidade é coisa mais linda do mundo. É um floreamento que até o livro Violeta de Janela é bem pequenininho, que fala que você morre e aí lá tem ônibus flutua, assim, crianças têm asas, tem escolinhas lá para crianças, fala igual o céu, né? Os leões mansos, e lá você pode, puxa, eu fiz uma maldade por irmão Ricardo, aí você fala com o seu superior, eu queria voltar assim como o cachorro de doméstico do Ricardo, para que eu possa reconhecer ele, porque eu fiz mal para ele. Então eu desço no cachorro, o Ricardo é dono, e aí eu pago meu carro e eu vou evoluir, né? Coisa mais linda do mundo. E fala do vegetariano, viu? Eles falam que o espírito vegetariano é o espírito mais evoluído. Tinha um espírito que trabalhava com nós lá, você não é dela, você sabe? Aquela Nilce. Ela irmão, lindo demais. Nilce, uma pessoa extraordinária. Ela falava assim, você é vegetariano, você é o espírito mais evoluído. Quando a gente fala para as pessoas que nós somos vegetarianos, eles ficam encantados. Eles falam que o espírito mais evoluído é uma pessoa que é vegetariana. Não é fácil não, viu? Mas não tem? Tem aí. Página 29. Qual o capítulo? Capítulo 29. Vamos ver o capítulo. Não, o último, do desenvolvimento do caráter. Acabei de ler. Tudo? Esse é o primeiro Tudo? Isso Mas tem vai ver, depende do meu ponto de vista. Você pode ler que eu vou comentar diferente, mas foi explicado. Chama atenção que ninguém está habilitado de discernir e apreciar as bênçãos que Cristo comprou para o homem ao preço infinito de si mesmo, a menos que esteja disposto a sacrificar alegremente os tesouros terrestres, a fim de tornar-se seu seguidor. Isso é uma verdade. Se a gente não sacrificar as coisas terrenas aqui, negar o nosso próprio eu, a gente não pode ser seguidor de Cristo. Não tem como. Então ninguém está habilitado, né? Então a gente tem que negar aqui as coisas desse mundo, negar o eu, negar as coisas terrenas, para poder realmente ser seguidor de Cristo. Cada renúncia própria e sacrifício feito por Cristo requer o doador. E todo sofrimento opróbrio suportado por seu querido nome aumentará o regozijo final e a recompensa imortal no meio da vida. Então requer muita renúncia. Eu acho que a gente, para ter essa renúncia, a gente tem que estudar a vida de Cristo. Estudar como ele viveu, porque isso vai, que a gente vai adquirir força. Só ser um leitor superficial da Bíblia, a gente não vai adquirir essa força. A gente vai adquirir algum conhecimento, mas adquirir força mesmo a gente não vai. A gente tem que realmente estudar a Bíblia, estudar a vida de Cristo como ele foi, tudo que ele suportou, porque a gente, estudando a vida dele, isso vai nos dar força, porque foi um Deus que desceu para viver como nós vivemos, ele se sujeitou a isso para nos salvar, e só isso vai nos fazer o nosso amor aumentar por ele. E através do amor que a gente vai conseguir mudar. Se a gente não fizer esse sacrifício, a gente não vai conseguir. E toda a luz que ele vai dando, que nem o Osivaldo falou, que ele vai dando, a gente tem que colocar em prática na nossa vida. Né? E não é fácil. Você coloca em prática, daqui a pouco você está fazendo de novo, aí daqui a pouco você, não, eu não vou agora, aí daqui a pouco você está fazendo de novo, é uma luta. Mas a gente estudando a vida de Cristo, porque a vida dele, que Jesus passou, que ele passou aqui, ele sofreu muito, isso vai fazer a gente amá-lo com tanta intensidade, que cada vez que a gente for fazer alguma coisa que não é o correto, a gente já sabe que a luz foi dada, você vai falar, eu vou magoar aqui. E o que ele passou por mim, a gente não pode fazer isso por ele. Uma coisa só um Mas aí ponto aqui, ó. concretiza o que o João escreveu. Nós mandamos porque ele não mandou. E o que Só comentando aqui rapidinho, ó, no CD aí. Um ponto que eu acho interessante aqui, ó. Sacrificar alegremente, né, os tesouros terrestres, né, a fim de tornar-se seu seguidor, né, essa palavra, ó, sacrificar alegremente, né.
fica alegre, Você né? não consegue sacrificar nada se você não tiver desprendido daquilo. Eu falo a questão da alegria, né? Porque tem que ficar alegre mesmo. Geralmente fica triste, né? Quando alguém pega no ponto fraco, né? Eu lembrei do Terrão falou. Alegremente. Eu lembrei do Terrão falou, né? Ele dizia, né? Mas de novo, você já fica procurando coisa aí, né? E tal. Fica com raiva, né? Eu não sabia disso. Você me falou, agora eu vou ter que tomar uma decisão. Vou ter que fazer alguma coisa agora. E a luz chegou até mim. Então, a gente precisa ver isso também, né? Porque o que significa isso, né? Você sacrificar alegremente, né? Tem que meditar um pouco, né? No começo não vai ter tão alegre. Porque o que Não, você só sacrifica alguma coisa alegremente quando você, por exemplo, se você faz alguma coisa que você está preso, não está desprendendo alegremente. É com dor. Eu acho que o alegremente só vai entrar quando a gente confessar. Abraão, quando ele fez Isaac, ele estava indo alegremente? O quê? Abraão, quando estava oferecendo Isaac, ele foi alegremente? Não, ele não foi Mas depois ele ficou alegre. Não, mas Lógico, Deus falou pra ele. Mas que a gente não vai com Mas a gente tinha a promessa de que era o. Tinha a promessa de que ele ia ser Jesus. Tinha a promessa. Aí, claro que não deu. Damos a promessa, eu Nada que você der aqui nesse mundo vai ser alegre. Por quê? Porque está impregnado dentro de você. Então é consolo e dor. Eu também. Sempre vai ser porque Jesus na cruz ele foi alegre? Não foi. Então tudo que é renegado é com choro, é com dor, é com sofrimento, é quando. Aí, essa dor se torna o quê? Essa dor se torna o quê? Ela se torna alegre depois. Todos os discípulos colocavam ali o que eles tinham ali alegremente nos pés dos discípulos. Então, a parte, depende. O sentimento é isso. Então, o que vai determinar o sentimento alegre. Então, o sacrifício nosso é o quê? Está falando de coisas terrenas, filho. Quando a gente leu no texto, está falando de coisas terrenas. Entendeu? E é sobre isso, está falando. Você só está alegremente se você estiver desprendido. Depende de quanto que você está. Depende de quanto que aquilo está enraizado em você. Eu sei que beber é errado. Se eu estou iniciando minha vida bebendo ali e eu vejo na palavra de Deus que beber é errado, eu vou dar a vida de alegremente. A partir de hoje eu não bebo mais porque eu sei que está errado na minha vida, não quero mais. Agora se eu estiver enraizado, se estiver enraizado em mim, misericórdia, só. O que vai determinar isso aí vai ser o desenvolvimento do seu intuito daquilo, né? Você fala, não, por que eu vou ter que fazer isso? Qual que é a finalidade disso, né? Qual que é o motivo de eu estar abstendo de tal coisa? Qual que é o motivo? Qual que é a minha motivação para isso? É Cristo? É por amor a Deus? É por submissão a Deus? Por mais que você não goste, mas você vai fazer com alegria no seu coração. Eu não posso gostar de Deus, o que está falando aqui. A menos que sejamos dispostos a sacrificar alegremente tesouros terrestres, a fim de tornar seguidor de Cristo. Exatamente. Por quê? Porque a pessoa que está desprendida. Nicolas tinha falado alguma coisa. Aqui eu vou ler para você. A menos que esteja disposto a sacrificar alegremente tesouros terrestres, a fim de tornar-se seguidores. Ninguém fala alto, não fica bom. Posso conversar Você não quer sacrificar esse palavra. Porque a gente está saindo fora do texto para outras coisas. Entendeu? A Patrícia veio com a promessa, mas era o filho da promessa. Entendeu? Aí o texto aqui fala: ninguém está habilitado a discernir as preciosas bênçãos